aqui do programa Direito na Escola, em parceria com a Escola do Legislativo. Meu nome é Odete Natália e nós vamos tratar hoje do direito das famílias. Vamos lá. Para começar a tratar com vocês sobre o direito das famílias, eu quero, em primeiro lugar, explicar o que é o direito. O direito é um conjunto de normas que regulamentam a nossa sociedade. Quando a gente fala direito, não quer dizer que sejam somente direitos das pessoas, mas sim direitos e deveres. Então, quando a gente fala de direito, a gente não fala somente dos direitos das pessoas, mas sim dos direitos e deveres. Todos eles que estão presentes na nossa Constituição, que é o livro de todas as leis. O direito das famílias, ele é um ramo do direito civil. Então, o direito ele é dividido em vários ramos e o direito das famílias é um ramo do direito civil. E aí, o que é família? Eu sempre gosto de explicar o que é família justamente para dizer sobre essa nomenclatura. Eu tenho certeza que vocês já podem ter ouvido falar de direito de família. Acontece que nos dias atuais, por haverem várias formas de famílias e vários modelos de família, tem até inclusive um artigo científico do IBDFAM, para quem não conhece, é um dos maiores institutos que tratam do direito das famílias, falando da importância da gente mudar essa nomenclatura de direito de família para direito das famílias. E por que isso? Porque hoje em dia não existe mais só um modelo de família, igual era antes, que seria aquele pai, mãe e filho. Nos dias atuais, todo modelo de família, tudo que é considerado família, é aquelas pessoas que são ligadas por vínculos afetivos. Então, eu posso dar aqui vários exemplos. Uma família pode ser composta por avó e um neto, pode ser composta por duas mães e um filho, dois pais e uma filha. Então, nós temos hoje vários modelos de família e o direito das famílias está aqui sempre sofrendo alterações, sempre tendo novas regulamentações, justamente para abranger todo e qualquer modelo de família que já exista e que também possa vir a existir. Vamos lá. Eu quero explicar aqui para vocês um pouco das relações familiares mais comuns no direito das famílias. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre divórcio, casamento, união estável, pensão alimentícia, que são os assuntos mais costumeiros e com certeza você aí que está me assistindo já teve um caso tanto seu ou de alguém da sua família. Eu sempre costumo dizer que o direito das famílias ele é imprescindível para que você saiba de pelo menos alguns detalhes, algumas coisas que prevê na lei, porque ele faz parte do nosso cotidiano. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu vou tratar é sobre o casamento. E quando a gente fala de casamento, nós falamos também de regime de bens. Sempre que você vai se casar, você tem que escolher em qual regime você deseja se casar. A maioria das pessoas se casam no regime de comunhão parcial de bens, que é aquele onde tudo que você e o seu cônjuge adquirir na constância do casamento vai ser dividido num possível divórcio ou numa sucessão, no caso de falecimento de algum cônjuge, 50% para cada um. Quanto aos regimes de bens, nós temos todos esses regimes. A comunhão universal de bens. E o que é a comunhão universal? É quando os cônjuges eles decidem que tudo que eles têm vai ser dividido. Tanto o que adquiriu antes do casamento, quanto o que adquirir depois, incluindo herança. Então, assim, é um regime bem específico. Tem o de comunhão parcial de bens, que é esse que eu falei para vocês, que é o mais costumeiro mesmo das pessoas se casarem. Tem o de participação final nos aquestos. O que é esse? A participação final nos aquestos é quando os cônjuges eles fazem um acordo, isso documentado, né, inclusive na certidão de casamento, de que eles só irão dividir aqueles bens em que os dois tiverem esforço financeiro.
Então tem que vir de ambos e cada um com a sua cota parte. Por exemplo, se eu comprei um veículo e o veículo foi 30 mil, o meu marido deu 20 mil e eu dei 10, numa possível separação, na participação final dos aquestos, eu iria pegar de volta o meu valor de 10 mil sobre esse veículo. Separação de bens. O que é essa separação de bens? Eu decido com o meu futuro marido de que eu vou me casar, mas eu não quero dividir meus bens com ele, nem os que eu tenho antes do meu casamento e nem os que nós adquirirmos depois. E quando a gente fala assim de separação de bens, existem controvérsias, porque pode ser que num possível divórcio, eu, Odete, mostre para o juiz que eu tive participação na compra daquele bem. E aí, se eu mostrar isso para o juiz e conseguir comprovar isso, mesmo na separação de bens, onde não se dividem os bens, eu ainda consigo fazer essa divisão, tendo provas disso e entrando com uma ação judicial. E tem também a separação obrigatória de bens. O que é a separação obrigatória de bens? Ela é prevista em lei, ou seja, ela tem previsão legal, então não tem como fugir dela. Se um dos cônjuges tiver mais de 70 anos, tem que casar obrigatoriamente na separação obrigatória de bens. Todos esses regimes aqui de bens do casamento, de todos eles, se você decidir casar em um regime diferente do regime de parcial de bens, que é o mais costumeiro, você é obrigado a fazer um pacto antinupcial. Isso também está previsto em lei. Esse pacto antinupcial é um contrato que você vai fazer com seu cônjuge, aonde vão prever todas as normas do seu casamento. Você pode colocar várias cláusulas e colocar também quanto o regime que foi escolhido. Próximo. Não tem como falar em casamento e não falar de união estável. Por quê? Nos dias atuais, a maioria das pessoas, ao invés de se casarem mesmo, ir no cartório de registro civil, fazer aquela celebração, geralmente as pessoas elas fazem o quê? Elas juntam. É aquele famoso amigado com fé, casado é. E isso é chamado de união estável e ela pode ser registrada ou não. A maioria das pessoas comete o erro de realmente não registrar essa união. E aí, numa possível separação ou num falecimento de um cônjuge, tem que entrar com a ação judicial, que é a ação que chama reconhecimento de união estável e, na maioria das vezes, também sua dissolução, tendo em vista que os conviventes estão se separando. E reconhecer essa união para ter direito tanto nos bens, na divisão dos bens, quanto, por exemplo, num caso de falecimento, numa possível pensão por morte, né, de um dos cônjuges. Quando a gente fala de união estável, quais que são os requisitos da união estável? Ela tem que ser pública, ou seja, todo mundo tem que saber que você estava com essa pessoa, né, ou um determinado grupo de pessoas. Tem que ser contínua e duradoura, apesar de não existir ali um tempo máximo ou mínimo, por exemplo, quantos meses eu tenho que estar junto com a pessoa para ser configurada uma união estável? Não tem. Isso vai depender mesmo do caso concreto. Então, além dela ser pública, contínua e duradoura, ela tem que ter intenção de formar família, que é um dos requisitos essenciais da união estável. E quando a gente fala em intenção de formar família, não quer dizer de filhos, não. É intenção mesmo de se casar com a pessoa, de manter-se casado e manter-se junto, na verdade, né? Porque aí, no caso, seria uma união estável. A união estável, ela segue as mesmas regras do casamento em regime de comunhão parcial de bens. Isso é muito importante, porque várias pessoas, quando estão ali vivendo em uma união estável e a união vai ser dissolvida, eles vão se separar, tem filhos menores, tem bens a serem divididos, a maioria das pessoas não sabem quais regras que vão se aplicar nessa união. A maioria das pessoas também não registram essa união, que é o que eu vou falar aqui depois, então ficam sempre na dúvida, como que eu vou fazer? Como vai ficar a divisão dos meus bens? Como que vai ficar a pensão para minha filha, para o meu filho? Então, aplicam-se as mesmas regras do regime em comunhão parcial de bens, ou seja,
tudo que foi adquirido na constância da união para frente vai ser dividido na proporção de 50% para cada cônjuge, para cada convivente. Lembrando que quando eu digo convivente, é porque a união estável, ela não altera o seu estado civil. A gente tem vários estados civis, que é casado, divorciado, solteiro, viúvo. Quando você vive numa união estável, você não altera o seu estado civil. Então, você só recebe uma nomenclatura aqui jurídica, vamos dizer assim, de convivente. Pessoas que convivem, né, e vivem numa união estável. Registrado ou não, no caso de não haver documento particular entre as partes ou público, a união deve ser reconhecida e dissolvida em juízo. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei para vocês, muitas pessoas não registram sua união estável, mas não quer dizer que por não estar registrada que ela não exista. Então, nós temos duas formas de registrar a união estável. A primeira é através de uma escritura pública em cartório. Essa escritura, ela tem um valor mais alto. Geralmente as pessoas optam por se casar mesmo do que fazer essa escritura, porque ela tem quase que o mesmo valor que o casamento no cartório. E tem também o contrato particular entre as partes, que é o mais comum, aonde você, com o seu convivente, pode procurar um advogado de sua confiança e pedir para que ele redija um contrato particular de união estável, que vai estar lá qual é o seu regime que você vai conviver, em qual regime de bem. Podem existir cláusulas, por exemplo, de traição, cláusulas de bens anteriores, o que vai ficar para quem. Isso pode ser tudo feito numa escritura particular de união estável. E essa escritura você vai levar até o cartório, reconhecer a assinatura sua e do seu convivente e também de duas testemunhas. Já é uma prova muito boa, inclusive, para quando você precisar de reconhecer e dissolver essa união em juízo, numa possível separação com divisão de bens ou no possível falecimento de um dos conviventes e aí para pedir pensão por morte. Coloquei aqui também num tópico contrato de namoro. Por que eu coloquei? Gente, está no auge hoje em dia. A gente tem muitas decisões que às vezes as pessoas falaram que estavam namorando, mas na verdade foi reconhecida ali uma união estável, teve que dividir bens. Então, quando você faz um contrato de namoro, você tira, né, essa configuração da união estável em primeiro lugar. Você também pode colocar cláusula de fidelidade, pode colocar data de início, pode colocar várias coisas no contrato de namoro e se resguardar para que sua relação, né, naquele momento, não seja configurada uma união estável e não traga para você possíveis problemas legais. Então vamos lá, eu trouxe aqui também pensão alimentícia. Por quê? Nos dias atuais está cada vez mais comum nós vermos filhos serem criados por pais separados. Então essa questão de pensão alimentícia ela está muito em alta e cada vez mais comum. Então eu trouxe em primeiro lugar, como nós falamos de casamento e de união estável, eu trouxe a pensão alimentícia entre os cônjuges ou os conviventes, que são as pessoas que vivem em união estável. Essa pensão alimentícia, ela já não é mais tão comum igual era, porque nos dias atuais existe uma independência muito grande, tanto da mulher quanto do homem nas relações. Mas ela pode acontecer, por exemplo, Odete, eu fiquei casada por 25 anos, e aí na constância do meu casamento, meu marido, ele não me deixava trabalhar e eu não tenho profissão, casei com ele muito nova, e aí agora eu tô com 45 anos de idade, o meu marido quer se divorciar e eu não sei o que eu vou fazer da vida. Não sei onde eu vou morar, como que eu vou me manter. E aí a lei ampara e resguarda esses cônjuges, esses conviventes, que eles recebam uma pensão alimentícia que pode ser vitalícia ou pode ser só por algum determinado período de tempo. Para que essa pessoa ela consiga se organizar, se recolocar no mercado de trabalho e não passe necessidade, né, por causa de um possível término. Temos também a pensão para menor, que é a mais comum, né, que é paga essa pensão alimentícia tão famosa que todo mundo comenta.
A pensão alimentícia ela vai ser paga para um menor de idade, podendo se estender até os 24 anos, que é naquela situação quando a criança ou adolescente ele faz 18 anos, mas ele continua estudando ou ele continua dependendo daquela pensão alimentícia que ele recebe. Então ele vai continuar recebendo até os 24. É o que a lei prevê o máximo, né, até os 24, dependendo da situação. Temos também a questão dos alimentos gravídicos. Por que eu coloquei desde a concepção? Muita gente acha que para você receber pensão alimentícia, o seu filho tem que nascer e você tem que requerer, por exemplo, para o pai da criança. Só que na verdade não. Você pode começar a receber pensão alimentícia desde a concepção do seu filho. Por exemplo, Odete, eu descobri que eu estou grávida, eu aponto o possível pai do meu filho, e eu já posso pedir uma pensão alimentícia para ele, que a princípio vai ser para mim, para que eu supra as necessidades da minha gravidez, tanto de alimentares, quanto de exames, quanto também para comprar quarto do bebê, o enxoval do bebê. E logo após o nascimento da criança, essa pensão alimentícia ela vai ser convertida em alimentos para a criança, que é onde pode ir até os 24 anos. Então, desde a gravidez até no máximo 24 anos. E temos também dos avós. Essa pensão é muito conhecida também, chamada de alimentos avoengos. Ela é em casos específicos, os casos eu sempre falo para os meus clientes, sempre falo nas aulas que os alimentos avoengos, eles são a última opção. Por quê? A responsabilidade da criança é do pai e da mãe. Tendo em vista que ambos não conseguem, nem a mãe consegue sozinha, ou o pai tem impossibilidade total ou parcial de pagar, vamos colocar aí um exemplo. O pai da criança faleceu, ou o pai da criança foi condenado e está cumprindo uma pena em regime fechado, uma pena extensa, e não tem ali aquele auxílio reclusão, e então a criança está desamparada. Aí você pode ingressar com essa ação de alimentos avoengos, requerendo alimentos para os avós da criança, podendo ser tanto os avós paternos, quanto os avós maternos, quanto ambos. Geralmente o que acontece, pelo menos nos casos que eu atuo, é que a mãe tem a guarda da criança, os avós maternos já ajudam e a mãe está sem auxílio nenhum do pai ou da família paterna. Aí a gente consegue ingressar com essa ação de alimentos avoengos e requerer esses alimentos para os avós. Bom, igual eu falei para vocês, esses são alguns tópicos, alguns pontos que eu trouxe. Óbvio que o direito das famílias tem várias outras questões que podem ser tratadas, que eu trato aqui no meu dia a dia. Questões de paternidade, questões hoje em dia de troca, de mudança de nome, são várias outras questões, é um universo muito infinito, principalmente devido ao que eu disse para vocês, que a gente está sempre em constante evolução, tendo em vista que a sociedade está evoluindo cada dia mais. A gente vê esse movimento, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês os meus meios de contato, se caso vocês tiverem ficado com alguma dúvida. E até a próxima!